Bom, boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Marcelo Martins. A gente está dando início a mais uma edição do Dynatalks, dessa vez diretamente do evento SVI, então do seminário de vibrações do Vibration Institute, acontecendo aqui em Florianópolis. Hoje eu estou recebendo aqui comigo o Joel Nunes e o Danilo Braga. Joel, analista de vibração sênior aí, com mais de 20 anos já, Joel? Muito mais, né? Muito mais. Só não pode falar muito, porque senão entrega a idade. Então, analista de vibração com muita carga aí, muita experiência na prática, extremamente qualificado. E o Danilo Braga interagindo com o time de pesquisa e inovação da Dynamox, né, Danilo? Isso. Nosso doutor. Primeiramente, aí, boa tarde, boa noite, bom dia aí para quem tá vendo isso aí. É uma honra estar aqui mais uma vez no podcast. Show de bola, pessoal. Então, com esses dois nomes de peso aqui, a gente dá início ao nosso bate-papo. Lembrando que o tema da nossa conversa hoje é pilares da análise de vibração. E a ideia é a gente contextualizar um pouquinho esse assunto, entender propriamente o que é análise de vibração e a importância dela dentro da indústria. E a partir disso, a gente entrando propriamente nos pilares, como a gente constrói isso dentro da análise de vibração, né, aplicada na prática, né? E bom, pessoal, para a gente introduzir esse assunto, eu acho que o primeiro tópico que a gente tem que entrar aqui é do propriamente o que é a análise de vibração. Obviamente, é um conceito que às vezes a gente fala, não, eu sei o que é, mas talvez ele pode englobar outros aspectos que são importantes a gente entender. E aqui, Danilo, eu acho que tu consegue acrescentar bastante nesse sentido de explicar o que envolve a análise de vibração aí, quando a gente fala a palavra análise de vibração. Perfeito. Vamos lá. Antes da gente entrar no conceito exato da análise de vibração, precisa entender que ela é uma ferramenta que, obviamente, não nasceu agora, é um negócio que vem se desenvolvendo há muitos anos. Desde a década de 70 vem se construindo esse conceito de análise de vibração. E aí, obviamente, já passou por muitas transformações. Se a gente pensar lá atrás, quando a gente tinha as pessoas de manutenção escutando com uma chave de fenda, né? O rolamento, né? Ou então depois com o estetoscópio, igual do médico, escutando o rolamento. Se a gente parar a pensar que a gente passou por tudo isso para chegar nos conceitos de hoje, análise de vibração, a gente vê que, na verdade, tudo é uma evolução, né? Hoje, a análise de vibração ela é um dos ferramentas usados pela manutenção preditiva, né? Pela manutenção, e aí mais específico para a manutenção preditiva, como um alicerce, né, para poder identificar problemas nas máquinas, identificar defeitos e aí definir qual condição a máquina está, fazer um diagnóstico e posteriormente também um prognóstico, tá? Para saber exatamente qual a previsão da trocada da parada, quanto tempo eu tenho, para quando que eu tenho que trocar a máquina. Exato. Então hoje o que se espera é mais ou menos essas etapas aí da análise de vibração. Interessante também, né, como você falou assim, de um passado, Marcelo, a gente lembra também daqueles aparelhos, né, que realmente você só pegava ali uma forma de onda e não tinha espectro, não tinha nada. Muito, né? Mais simplista. Esses computadores, né, que você tinha que pôr um algoritmo, pegar esses dados, jogar para você ter alguma informação. Então a gente vê hoje, né, cara, esse avanço todo, como você trouxe bem, mostrando realmente quanto que se passou e o quanto realmente que evoluiu, né? O Danilo comentou ali até as técnicas mais antigas, né? Joel, não sei se você chegou a interagir com essas coisas também, mas... Eu peguei um pouco mais à frente desse aparelho. Chamou de velho aí, Joel. Foi uma jogadinha. Mas eu cheguei um pouco mais à frente, mas também não deixei de carregar ali um aparelho que era da Brüel, né? Que era 25 quilos, né? Então, você já pensou você monitorar um tanto de equipamento. Eu era até mais magro, né? Porque realmente eu carregava aquele aparelho para a área. Né? Mas realmente é uma história, assim, em termos de evolução da análise de vibração. E não só na praticidade também, mas toda a capacidade, né? Mas essa é a ideia, né? A gente vê que a análise de vibração ela é bem ampla, né? A gente engloba várias variáveis, digamos assim, quando a gente está entrando na análise de vibração, justamente para a gente conseguir acessar, como o Danilo comentou, a saúde do equipamento. A gente entender como é que está a condição do equipamento para a gente fazer a tomada de decisão, né? Isso é especialmente importante quando a gente fala de equipamentos industriais, né? Da indústria como um todo, porque essas ideias dos KPIs de disponibilidade, de performance, você garantir que o seu pátio está produzindo em máxima eficiência, ele está diretamente relacionado à ideia de manutenção preditiva, preventiva, os conceitos de manutenção, né? Então, acho que o segundo caminho que a gente entra aqui é da análise de vibração aplicada dentro da indústria. Certo. E aí, Joel, obviamente com experiência prática de campo, como você comentou aí, já teve fazendo muita rota para análise de vibração, né, Joel? E nesse sentido, Joel, como você vê a importância da análise de vibração dentro da indústria propriamente? Então, Marcelo, como o Danilo falou aqui, né,
trazendo realmente esse conceito da análise de vibração, quando chegando na indústria, a gente vê que tem equipamentos que precisam de ter vibração. Agora você vê uma peneira vibratória, um britador, né, uma centrífuga, você vê que equipamentos que são necessários você ter vibração para eles funcionarem. Aí a gente vem com aquele desafio, né? O que é uma vibração que é necessária e o que é uma vibração destrutiva, né? Então, quando veio a questão da vibração para a indústria, a importância disso realmente é que ela consiga realmente trazer informação da condição do equipamento. Só que isso aí, antes da gente trazer esse ponto, é muito importante a gente pensar nos critérios, né? Como que eu vou colocar, em que eu vou aplicar, né? Então, realmente, você pensar e conceituar uma estratégia antes de só colocar a vibração, certo? Antes de colocar e fazer isso acontecer. Então, é muito importante, realmente, ter esse mapeamento do que você espera diagnosticar com a vibração, o que ela vai conseguir te entregar, certo? E como que ela vai te entregar. Então, é importantíssimo ter esse detalhamento, certo? Assim, mas a gente sabe que hoje o que favorece, né, você conhecer a condição do equipamento, uma das disciplinas é a vibração, né? É uma das, mas ela te dá a condição de saber se existe algum problema, se não existe. Eu lembro de um caso muito interessante aqui, é o seguinte, você chegava uma época atrás, a gente falava com o cara, seu rolamento está com defeito na pista interna. O cara falou, pô, bicho, não tem lógica, não sei se é bruxo, então, caça fantasma, então tinha tudo quanto é nome, né? Porque tinha uma mística em cima, né? O cara não entende, ele fala assim, pô, você fala assim, então, você está com defeito no terceiro eixo, né, no engrenamento, no terceiro estágio, e o problema é o peão que está causando. O cara fala, não, cara, aí não, aí vocês estão brincando. Não é possível, aí tá brincando. Então, assim, é uma questão não só de aplicar, né, Marcelo e o Danilo, é uma questão também de você ter um convencimento, a pessoa entender que aquilo realmente é real, é assertivo e que isso traz um benefício para a manutenção. Né? Então, acho que um outro aspecto importante da questão da importância é a segurança, né, João? Eu já vi uma coisa que você falando muito... É muito sério hoje essa questão da segurança, tirar o homem do campo, né? Investir cada vez mais antecipar uma falha, né? Antecipar um defeito e saber, né, em que momento ele pode acontecer, em que estado que está, né, a condição da máquina. E aí não envolver, obviamente, né, minimizar qualquer tipo de dano, principalmente de vida, né, relacionado ao colaborador, né? Então eu acho que isso também é um grande pilar, assim, relacionado à importância da análise de vibração. E muitas vezes obviamente, a gente foca muito na ideia de performance, na ideia de garantir a disponibilidade e tudo mais, mas no final do dia, toda falha crítica, toda falha catastrófica que a gente evita, né, com o sistema de monitoramento preditivo, com o sistema de monitoramento de vibração, é potencialmente uma vida ou várias vidas, talvez, que a gente esteja salvando, né? É um benefício para a sociedade que a gente pode falar, né? Porque, tipo assim, uma falha ela pode gerar um desastre ambiental, né? Pode, como o Danilo trouxe aqui, a questão da segurança das pessoas. Então, tem um exemplo até até mais palpável, né? Além dessa questão ambiental que você falou, tem, por exemplo, consumo de energia, né? A gente sabe que máquinas que vibram demais, elas consomem mais energia do que o padrão, né? Do que ela deveria se ela tivesse uma condição saudável. Então, se a gente parar a pensar que também estamos, por exemplo, evitando o desperdício de energia, isso é mais um ponto mais importante, mais um motivo para você estar investindo nesse tipo de abordagem, né, de monitoramento. Por isso que é importante isso. Quando você aplica, né, você está aplicando vamos supor, um conceito de vibração, né, dentro da indústria, às vezes você não para pensar o benefício que isso, vamos supor, a gama de benefícios que isso traz. Né? Realmente, assim, às vezes a gente pensa só, igual você falou, né, os KPIs, a disponibilidade, né, aumentar o MTBF e tal, mas a gente esquece de olhar por esse outro lado, de segurança, a questão do meio ambiente, qualidade de vida, porque quando acontece uma corretiva, que dia que ela acontece? No domingo, né? Então, no feriado e de madrugada. Então, você tem que tirar o cara de casa, da família, tudo, e levar para o campo. Esse ponto da qualidade de vida, ele é muito real. Assim, eu tive fazendo visitas em algumas das parceiras que a gente tem, e em uma delas eu vi uma foto que me chamou muita atenção, que era a ideia da rota de coleta offline, depois
no qual o especialista ele tinha que ir do lado do equipamento, fazer a coleta ali e tudo mais. E aí a foto era como ele saía do escritório de manhã e como ele voltava no final do dia. E depois com a implantação do sistema da Dynamox, como é que ele era saindo e voltando, já todo limpinho, né? Legal. E o terceiro estágio era a foto só do sensor instalado, porque já não tinha mais o profissional em campo, que era o sistema totalmente online sendo monitorado. Tem uma história... muito legal. Era excelente, você via isso, sabe? Tem uma história que o Joel conta que eu acho muito legal, que é aquela que você fala sobre como vocês faziam anteriormente, né? O Joel era da Vale, né? Trabalhou na mineração há muitos anos, né? E aí o Joel falava como é que eles faziam a rota para o cara analisar, medir um dia e aí analisar à tarde, né, Joel? Porque o cara ficava acabado de fazer uma rota de muitos quilômetros, dava muitos quilômetros para fazer uma rota. E aí existe toda uma preocupação da condição que o analista tem na hora de analisar, porque se o cara já tá cansado, né? Como é que ele vai analisar uma coisa que ele passou alguns quilômetros andando? Ali, né? Isso, e acontece muito isso, né? Tipo assim, a gente estava tendo muita corretiva em pontos que já tinham medido, já estava sendo analisado, e tipo assim, o que você fazia análise de falha foi erro de diagnóstico. Então a gente começou a ver esse ponto que o Danilo está falando, que vai chegar no final. E essas falhas geralmente aconteciam em equipamento que eram analisados no final do dia. Então o que é? O automatismo, né? Você vai olhando aquele espectro, é a mesma coisa do outro. Então o cara vai já só começa a enxergar defeito onde não tem. Aí só vai apertando ali, vai passando e tudo mais. Então, realmente são estratégias que têm que ser adotadas. E nisso a gente vai até puxando um outro gancho para a gente direcionar o nosso papo, que é no sentido do seguinte. A gente observa, e acho que fica claro para todo mundo, a importância da análise de vibração dentro do cenário industrial, seja nos aspectos de disponibilidade, seja nos aspectos de saúde, seja nos aspectos de confiabilidade, né, da planta como um todo. Mas a gente entra também no quesito de como eu garanto que isso está funcionando de uma forma bem estruturada. Como eu garanto que isso realmente está funcionando? Porque que nem o Joel comentou, né? Vários casos no qual o analista passou lá, fez a análise, mas ainda assim a gente está tendo uma corretiva naquele ponto que a gente não viu. Por quê? Poxa, porque o cara já estava cansado, ou porque tinha algum parâmetro que não estava bem configurado e tudo mais. E aí, eu acho que agora a gente entra bem na ideia dos pilares para análise de vibração, né? Quando a gente pensa num sistema de monitoramento voltado, né, para a parte de monitoramento de vibração, e agora para ti, Danilo, principalmente, o que tu pensa que são os pilares fundamentais aí para a gente começar a estruturar esse sistema, né? E, obviamente, da gente manter ele de uma forma saudável? Bom, a análise de vibração, ela é baseada em dados, né? Dados de medição de vibração, né? Nesse caso, a gente usa um instrumento chamado acelerômetro, né? E aí você mede a aceleração a partir do acelerômetro e você tem os dados. Como tudo na vida, tu só consegue fazer uma boa análise, consegue extrair o melhor da análise o quanto possível se você tem bons dados. Então, não faz sentido a gente falar de análise de vibração e não falar de qualidade ou de confiabilidade dos dados. Então, os pilares do que eu vejo, assim, o pilar fundamental da medição é, primeiro, um bom instrumento. Então, você ter o instrumento adequado para o lugar adequado. O segundo, a boa instalação desse instrumento, garantir que você está sempre no melhor lugar possível, extraindo a melhor informação possível, né? A gente estava até num outro debate durante o SVI falando sobre a confiabilidade da confiabilidade, que seria como é que eu garanto uma melhor confiabilidade para o meu ativo? Primeiro é garantir a melhor confiabilidade dos dados. Isso. Então, primeiro a confiabilidade ela está nos dados e depois a confiabilidade que tu vai extrair em cima desses dados, aí são outros 500, né? Então, a princípio, o grande desafio é realmente garantir a confiabilidade dos dados, é garantir a qualidade desses dados que você está extraindo. Aí, talvez a terceira etapa depois da instalação é como você aquisita esses dados e como você recebe eles. Por onde eles passam, que tipo de análise você está fazendo em cima deles, né? Diria até a constância também, né? Você garantir que isso está funcionando. Seria a frequência, né? Que você está olhando, o intervalo de análise que você está fazendo. Então, essas são algumas etapas. Óbvio que depois você tem que interpretar o dado, você tem que analisar e fazer a interpretação correta do dado. Mas eu diria que essa base da análise de vibração, ela é fundamental para que até um analista que, vamos dizer, que está começando com bons dados, ele já consegue ver muita coisa, talvez muito mais além do que viria um analista muito experiente com um dado muito ruim. Sim. Então eu até arrisco afirmar isso, assim. Acho que é bem importante considerar que a base, né, bem feita, né, o feijão com arroz bem feito, né? Bem feito, ele vale até muito mais do que um instrumento que custa, sei lá, 300 mil reais. Assim. Dentro desse ponto aí, dentro
desse panorama que você trouxe, né, eu acrescentaria também a parte também do conhecimento do que você está monitorando, certo? Porque às vezes você tem um bom analista, você tem um bom sistema, bons dados, mas você, tipo assim, quem está fazendo essa interpretação não conhece o equipamento. Né? Então, realmente, trata-se de você também ter esse conhecimento do equipamento que você está analisando. Quais são os fenômenos, o que ele pode ocasionar, tal, ter essas informações também. Então, isso aí, eu creio que acrescenta também dentro desses pilares também, que são os primários, mas são muito importantes, né? Isso é muito importante. Tá? E você vê, a gente passa por diversos pontos, né? Então, como o Danilo comentou ali, você tem um instrumento de qualidade para garantir, né? E isso, como a gente estava falando de evolução, assim, é loucura até a gente comparar nesse período, assim, de 10 anos, que é um período, né? Beleza, são 10 anos, é até bastante coisa, mas se a gente for pensar aí, né, no quanto a gente passa aí durante a nossa vida, 10 anos é até rápido, e o quanto a tecnologia evolui nesses 10 anos, né? Se a gente comparar a tecnologia dos coletores de 10 anos atrás com os de agora, né? E toda essa capacidade de monitoramento online que a gente tem. Poder computacional, né? É completamente diferente. Então, essa qualidade na aquisição de dados já é um bom ponto. Como o Danilo comentou, de nada adianta eu ter um instrumento extremamente bom, mas eu não estar usando ele da forma correta. Então, você ter a correta instalação, você ter um profissional capacitado para estar utilizando. Né? Nascer certo, né? Você já nascer tudo certo. E nascer certo é muito mais fácil do que arrumar depois, né? Olha, uma feita que você mediu, né? Depois que você mediu, você não tem mais o que fazer com esse dado, né? Você já mediu ele, então... Exato. Você tem que tomar você tem que tomar a decisão em cima daquele dado, se o dado não está confiável, daí o risco de cometer erros, né? Não só pelo sobrecarregamento do analista, mas também pelo fato de o dado não tá com qualidade, não tá coerente. Né? Exato. Então, essa boa instalação, a parte de configurações também. Então, a gente tem, e isso é muito importante, né? A gente, com o passar dos anos e essa evolução, a gente foi migrando a forma com que a gente acompanha a saúde do nosso pátio, né? Então, a gente tinha antes o profissional o tempo inteiro do lado do ativo, fazendo a coleta, e em algum aspecto isso até garantia que ele estava acessando a saúde daquele equipamento, e agora a gente tem a ideia de que você instala um sensor e você pode monitorar aquilo de forma remota. Só que é importante a gente visualizar que a gente teve essa troca, né? Então agora o profissional não está mais em campo. Só que ainda assim tem que fazer a análise de vibração dele, né? Então, esse ponto é muito importante que você trouxe, Marcelo, porque hoje em dia existe uma dificuldade daquele analista que ia no campo, viu o equipamento, e hoje o analista, ele deixou de ir e ele fazia o análise. Remoto. Ele tem essa dificuldade hoje, porque eu falo para você assim, com certeza, quase 70% do diagnóstico dele já vinha ele fazia ali no campo. Talvez mais pelos sentidos, né? Da parte sensitiva. Né? Eu escuto esse equipamento há 10 anos. Exato. Eu sabe como é que... Até se o equipamento jogar um pouco de lado, Cara, ele já sabe, né? Devido ao tempo que ele passa ali. Então, quando ele já tem um sistema, né? Igual hoje nós temos o sistema da Nanamox, que está ali medindo, e realmente direto, ele não precisa de ir lá, então ele tem que começar a rever esse entendimento. Entender que mudou, né? E mudar isso aí. Mas assim, o cara não pode parar essa rotina de ir até o equipamento para ouvir o equipamento, para ver se tem alguma... Eu escuto, eu vejo isso, leio alguns livros de fora, assim, de algumas referências dos Estados Unidos, da Europa, que de alguma forma eles estão à frente nessa corrida em relação ao monitoramento online. E aí eu escuto muito isso, eles falando que por mais que o monitoramento online traga o benefício do cara não precisar mais ir no campo toda hora, eles ainda convidam as pessoas a ir para o campo. Certo. A pessoa precisa ir lá escutar a máquina, precisa passar perto. Eu tô vendo uma coisa, não sei o que significa. Cara, vai lá dar uma olhada. Isso. Cheira a máquina, vê se tem com cheirinho de borracha. Isso... Você lembra daquele exemplo, Joel, lá do agitador? Que a gente falou, tem uma coisa estranha, esse agitador não tá bem, não tá legal. Tava variando muito a amplitude, né? Não lembro exatamente o contexto, mas... aí tinha um cara que tava passando lá, fazendo uma inspeção de óleo, e o cara falou que ele tava sentindo cheiro de borracha queimada. Tu lembra disso? Charada. Aí eu tô sentindo cheiro de borracha queimada. Aí a gente descobriu, as correias estão patinando. Perfeito. Mas isso daí entra no que o Joel falou ali que tá nos pilares, que é o cara ter informação. Isso. E também, Danilo, tipo assim, eu concordo com eles, mas tipo assim, imagina que ele tinha que ir em 100 máquinas. Agora, ele só tem que ir em uma e duas, né? Duas. Exato, então, esse é um ponto também. Então, o profissional,
tá em campo tem o seu valor, mas quando necessário, né? A Sim, gente não isso. quer deixar o cara... Não quer o cara lá, passeando na planta, porque o risco de acidente é muito grande, né? Mas ele pontualmente nas máquinas faz muito sentido. Exato. E aí, a spoiler pro Dynasense também, né? Então, a ideia é que a gente tem um módulo todo especializado também para esse protocolo de inspeção, né? A ideia de uma inspeção preventiva também, ou seja, através de um gatilho, pode ser até um gatilho de vibração, né? Mas todas essas variáveis, elas se complementam para a gente gerar a saúde do pátio, né? Isso foi uma grande sacada, porque, tipo assim, antes, quando eu trabalhava, a gente via só a parte de preditivo, né? Tipo assim, só essa parte de condição, de instrumentado e tal. Agora, eu vejo que isso é uma grande sacada, que antes você precisava de informação do inspetor, você tinha que ir atrás dele, ele ia abrir uma gaveta, pegar uma planilha de Excel. O último papel que ele anotou, né? E se ele tivesse, né? Se pegasse, tipo... Então, hoje, pô, essa sacada foi muito legal de integrar. Centralização, então, né? Isso, você vê as duas coisas juntas, né? Pô, e o mais legal, você tira uma foto, tá ali debaixo da sua análise ali, tá tudo, o relatório completo. Então, às vezes o cara não tá no campo, mas, tipo assim, alguém viu por ele, né? Ele tem essa visão. E assim, ó, a gente tem casos bem legais, tem até casos nos cases de sucesso ali, a gente pode entrar no site depois e dar uma olhada nisso daí, de casos onde a sensitiva, ela se cruza com a análise preditiva, e aí você vê lá, o inspetor relatando o barulho, ele grava o áudio com o aplicativo, fica o áudio registrado no nosso sistema, então o pessoal vai lá, vê na rota da inspeção, escuta o ruído, vai lá, faz a análise de vibração e vê até os impactos na forma de onda ali durante a análise, né? Então você fecha o cerco, você realmente trouxe todas as variáveis ali para você estar garantindo. Dizem que a análise preditiva, ela não é só análise de vibração, né? Dizem não, né? Ela tem vários e várias. O perfeito, vamos dizer assim, o melhor ciclo possível para o cercamento, né, de um problema é você ter multicruzamentos, né, de informação. Então a sensitiva, eu acho bem legal isso, porque ela é dado também. Ela é tanto dado quanto vibração. Então, você acessar o dado de preditivo, de inspeção, né, de sensitivo, você está trazendo mais um dado que você tem que levar em conta quando você vai tomar a decisão de, pô, esse cara está com problema no rolamento ou não. Ou o problema vem da cavitação da bomba, ou tal vazamento que a bomba está tendo. Então, esse tipo de informação, cruzamento de informação, eu acho que é total... E é bem legal, o Marcelo Danilo, porque às vezes quando a gente comenta, né, a gente falando só aqui, a pessoa vê, pô, isso aí não é difícil ter na prática, e não é. Eu queria só trazer um caso real rapidinho, que aconteceu com a gente nesse cruzamento de informação. Tinha 2 mancais, né, chegaram a subir o nível, né, ali a tendência, deu o alarme, a gente entrou e estava com uma característica muito de falta de interferência na bucha, né, então muitos harmônicos da rotação de uma forma decrescente. Aí se abriu um lado, ok, mostrando essa característica, do outro, o envelope também na mesma característica. Falei, pô, será que houve uma frouxidão ali na fixação da bucha? Seria o equivalente a uma folga? É tipo falta de rigidez ali, certo? Na fixação. Eu falei, dos 2 mancais, cara, né? É muita coincidência acontecendo os 2 de uma vez, né? Aí nós ficamos com aquela dúvida, cara. Eu falei, pô, não pode. Vamos lá no campo, vamos pensar assim, vamos no campo, pra gente validar, medir e tal, né? Aí, olha pra você ver, nós descemos a barra ali um pouco, né? Fomos lá no preditivo, olhamos assim, aí descemos a barra e o sensitivo tava lá. Qual que era o comentário do sensitivo? Tava lá, com a foto. Revestimento do tambor tal, soltou. Aí com a foto. Então, o que era essa vibração? Era o revestimento estava solto e estava batendo. E batia o quê? Na rotação. Que estava passando. E aí criava as harmônicas na frequência. Isso. Então, olha pra você ver, cara. Legal. Matou ali só descendo. Rolou a bolinha do mouse ali. A resposta estava logo embaixo, cara. Quando eu vi esse caso, eu achei fantástico, cara. A grande sacada. Mas aí que tá o verdadeiro poder da cruzamento de informação, né? Então, tipo, isso aí é evitou um laudo errado, evitou você ir no campo, certo? E a informação que precisava ser certa. A importância da informação. Acho que outro exemplo, né? outro que era legal, você lembra daquele estudo que a gente fez sobre chutes lá de transportador também, no mesmo? A gente não sabia, a gente estava estudando ali por que estava diminuindo ou aumentando os níveis ali em relação aos locais específicos dentro do chute. A gente instalou uns sensores ali para monitorar e a gente viu que os níveis estavam aumentando. E a gente estava, pô, será que isso aqui é falha mesmo? Aí a gente foi ver lá, não era falha. Aí a gente justamente fez a mesma coisa, deu né? A gente andou um pouco para baixo, olhou a parte sensitiva, viu a questão lá do que tinha lá de comentários e tinha vazamento acontecendo nos mesmos chutes, na região onde estava acontecendo o fenômeno que a gente estava vendo,
tinha um vazamento de material acontecendo. Então, um outro exemplo é fenomenal. E a gente tem N exemplos aí que a gente poderia ir trazendo pra gente, expandir na conversa, mas a ideia é essa, pessoal. Eu acho que fica bem claro para todo mundo essa ideia do quanto a análise de vibração é importante, né, dentro da indústria, o quanto ela traz de resultado, o quanto a gente consegue capturar, né? Quantos cases de sucesso aí você não tem, Joel, detectando, pegando falha, né, no dia a dia aí. E como a gente viu, a gente tem várias etapas, assim, vários momentos dentro da análise de vibração, seja a parte de configuração, seja a seleção do que você vai estar instalando em campo ali, do seu equipamento de aquisição, né? Então, tudo isso compõe os pilares para a gente garantir esse ecossistema, digamos assim, funcionando, né? Então, a gente tem a seleção de um bom material, a gente tem a correta instalação, a gente tem a configuração, a gente tem o conhecimento de informações, né, João? Então, o cara cadastrar as informações no sistema, isso é uma coisa bastante importante, pessoal. Os dados, e o Danilo comentou bastante isso, a gente tem dados bons e dados ruins, né? Se a gente tem dados ruins, a nossa decisão também fica terrivelmente comprometida, né? Então, é muito importante a gente fazer o cadastro de dados nos sistemas que a gente está usando para fazer o monitoramento também. A gente tem a parte da constância das análises também, né? Então, cara, é brincadeira você comparar, você fazer uma coleta de espectral por mês, né? Com uma a cada minuto, né? Com uma ali que você pode fazer uma análise de vibração de valores RMS aí, uma a cada minuto, ou fazer vários espectros por dia, ou deixar um padrão de um por dia, assim. É surreal a capacidade que a gente traz, né, João? E é por isso que a gente fala que, às vezes, a gente fala assim, pô, por que o nosso sistema ele traz e consegue favorecer, né, garantir mais confiabilidade? Não existe mágica. Existe um número de amostragem. Né? Se a gente pudesse fazer exame do sangue da gente a cada meia hora, você pensou, cara, você ia pegar tudo muito rápido. Você não ia ficar tomando café com açúcar o tempo todo. Direto. Né? Pegou o Joel agora. Ia ter, realmente. Então, essa é a condição, Marcelo. Você falou muito bem esse ponto, que eu, inclusive na palestra que eu fiz há pouco tempo agora, eu trouxe essa informação, cara, que enquanto o cara faz uma coleta em um mês, e pega lá 3 espectros, né, e uma temperatura, nenhuma cal, que a gente pega mais de 1.404 coletas, né, de medidas, pegando telemetria, espectro, apenas uma cal. Se a gente for jogar isso por mês, né, já dá um valor enorme. Então, assim, são muitas informações que chegam para tomada de decisão. Exato. Aí a gente entra nas IAs, que aí é um outro episódio que a gente vai falar também, como que as IAs suportam essa quantidade de dados. Mas é um ponto muito importante, porque isso é uma coisa que eu também falo muito nas apresentações, né? Geralmente, quando a gente vai fazer a apresentação do sistema, a gente apresenta os pilares básicos de funcionamento da nossa solução, então, sensores, aplicativo, gateway, plataforma e etc., e a gente vê como a partir do pilar, e essa foi uma frase que você falou, mas que é muito verdade, que é o feijão com arroz bem feito, né? Como os pilares bem garantidos, essa base bem feita, garante bons resultados, e a partir daquilo a gente consegue escalar para ter realmente um ecossistema saudável, funcionando e que traz bons resultados. Perfeito. Enfim, pessoal, agradeço muito a presença de vocês, Joel, Danilo. Sempre é um prazer. Eu gosto muito de trocar ideia com vocês. Assim, sempre é um papo descontraído e técnico. Eu gosto muito de conversar com vocês. Eu aprendo pra caramba. Satisfação é nossa aí, viu, Marcelo? É isso aí. Obrigado aí pelo convite aí do podcast. Valeu demais. E realmente deixar algo, né, pro pessoal que realmente, assim, que faça um comentário lá embaixo pedindo a segunda parte desse momento aqui. Não, pra gente fazer de novo, né? Fazer de novo. E a gente vai escalando, né? Iniciamos com os pilares, vamos ver onde é que a gente chega agora. Depois dos pilares, o que a gente constrói a partir dos pilares, né? O que a gente agrega de valor aí, uma vez que a gente tem o básico funcionando, né? E a gente vê que são informações bastante úteis, né, para realmente quem quer iniciar um programa, ou quem já iniciou e precisa realmente de modificá-lo, acertá-lo. Talvez pessoas que começaram e não estão tendo sucesso, rever esses pilares, né, ver onde realmente que tem algum problema para realmente ajustar e conseguir ter sucesso. Porque a disciplina vibração ela não trabalha sozinha, né, mas ela consegue realmente trazer bastante informação para tomadas de decisão. É isso aí. Show Fechou, pessoal. Valeu. Até mais. Até a próxima. Valeu. Abraço aí. Valeu.